Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E está começando mais um ABcast, o podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado, a crescer nesse mercado magistral, mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra. E aqui é Marco Fiaschetti. E o tema de hoje está sensacional. Mercado magistral das oportunidades de negócio à saúde personalizada. E eu não podia chamar ninguém melhor do que o Dr. Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag. Que honra, Marco! Olá, Alana, como é que vai? Tudo bem? Tudo Um prazer enorme ótimo. estar aqui com você, né, com todos aqueles que acompanham o seu trabalho. E eu inicio já parabenizando o seu trabalho, Alana. Eu acompanho você já faz alguns anos, né, e você, né, vem desempenhando uma atividade, né, com bastante sucesso, afinco, dedicação. Eu fico muito contente, né, com profissionais, né, do seu gabarito no nosso setor. Nossa, eu que fico honrada, Fiasca, que a gente vem conversando já tem um tempo, né, de trazer você para cá, para a gente conversar um pouco sobre a Anfarmag, que vem fazendo tanta diferença no nosso mercado, né, e eu lembro muito bem que há muitos anos atrás, eu frequento aí os eventos desde os meus 25 anos, né? E aí você era uma das poucas pessoas, né, que me dava muita atenção, né? Nossa, e eu acho muito legal isso, eu valorizo muito, porque eu era, né, anônima, ninguém me conhecia. Eu aprendi na estrada, Alana, que é dividindo que a gente soma, né? E você, eu também lembro, né? A minha barba branca não é pintada, é estrada, né? E você sempre uma profissional, desde recém-formada, né, muito curiosa, enfim, né, e hoje eu estou aqui batendo esse papo com você e com todos vocês que acompanham aí o canal da Alana. Uau, que incrível! Então, se você quer entender mais sobre esse mercado, você é novo por aqui, você que já atua nessa área e quer entender mais sobre dados de mercado, fica até o final que esse podcast vai ser sensacional. A propósito, se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve aqui agora, deixa o teu like, a tua audiência, a tua contribuição é muito importante para nós e é graças a vocês que eu estou aqui, né, com essa grande autoridade do mercado, né? A gente sabe que não é fácil, né, as pessoas pararem, né, os profissionais pararem para vir até se deslocar até aqui. Então, desde já, agradeço a você pela sua audiência e agradeço você, Fiaschetti, pelo seu tempo aqui. Muito bem, bora então, lá. Vamos lá. Gente, eu sou, assim, fascinada, apaixonada pelo mercado magistral. E desde quando eu entrei no mercado, nos meus 23 anos, eu já havia muita força nele. Eu entrei... Fiaschetti, numa farmácia bem clássica de Fortaleza, que foi uma grande escola para mim, a farmácia Oswaldo Cruz. É uma farmácia bem tradicional e lá eu pude ver tudo, do atendimento farmacêutico, que na época não era um consultório, até todos os processos relacionados à farmácia com manipulação. E eu vinha da indústria, né? Eu passei 2 anos em uma indústria farmacêutica. E eu pude identificar um potencial no mercado, mas ao mesmo tempo alguns gargalos, que foi o que me fez, na realidade, a entrar ainda mais nesse mercado, hoje com a consultoria e cursos, né? E aí eu pergunto, né? Vamos falar sobre, inicialmente eu queria, antes de mais nada, que você se apresentasse, né? Para o pessoal, na realidade, muita gente, quem já é do mercado te conhece com certeza, mas tem uma turminha nova por aqui. E já falar sobre como você, né, como você entrou nesse mercado também. Claro. Eu sou farmacêutico, já faz um tempinho, e tive uma breve experiência na indústria farmacêutica durante 2 anos. Tive até uma ascensão meio meteórica no setor, mas aí eu descobri que não era, né, não era a minha praia, vamos dizer assim. Aliás, essa é uma...
essa é uma característica da atividade farmacêutica, né? Eu falo que a gente tem farmacêutico desde a FUNAI até a NASA, e isso permite essa amplitude. Então, se você, por um acaso que está acompanhando aqui o canal, está em dúvida, poxa, me formei, eu não sei qual a área, muita calma nessa hora, e eu acho que mais importante de saber a área que você quer, né, atuar é aquilo que você não gosta de fazer. E aí eu fui por exclusão. E aí eu fui convidado a uma grande rede de farmácia de manipulação aqui no interior de São Paulo, em Campinas, a estruturar um departamento de visitação médica. Uau! E foi aí, então, que eu comecei a minha vida na área magistral. Toda a minha formação, ela é uma formação na área de gestão, de administração de empresas, onde eu tenho uma série aí de pós-graduações. Tenho um mestrado também na área de propaganda médica. A minha dissertação foi justamente estudar se o médico ele é influenciado no ato da prescrição em relação ao propagandista e ao marketing farmacêutico. E nos últimos anos eu venho me especializando na área de governança corporativa. Eu sou conselheiro consultivo certificado, e essa então é a minha atividade. E estou na Anfarmag como diretor executivo, já faz também bons anos. A Anfarmag é uma entidade que tem 38 anos, é a entidade representativa da área das farmácias de manipulação. E, obviamente, como uma associação, ela, além da atividade de representação institucional, política, fazer a defesa do setor, promover o setor, o desenvolvimento da área, a Anfarmag é uma grande prestadora de serviços para os profissionais que atuam no setor. E hoje nós temos mais de 7 mil associados. A Anfarmag, desde 2016, ela muda o modelo de gestão dela, passa a ser adota uma governança corporativa baseada num conselho de administração, e com isso, decisões mais assertivas em prol do setor, e provavelmente esse é o sucesso da Anfarmag, porque não é mandatório ser sócio da Anfarmag. E muitas vezes, Alana, o pessoal me pergunta assim, mas qual é o segredo da Anfarmag de ter mais da metade do mercado associada de uma maneira voluntária? E eu diria que o segredo é prestação de serviço na veia. Então, a gente edita livros, faz cursos, eventos, assessorias, plantões, não só na área técnica, mas na área de gestão, jurídica, financeira. E assim, essa é um pouquinho da minha estrada aí. Uau, muito bom! E você falando no início da sua carreira, né, visitação médica, temos aí um ponto em comum, porque inclusive o que me chamou a atenção nessa área foi a visitação médica. Logo quando eu me formei, eu atuei em um setor de visitação médica da farmácia. Eu fazia muita coisa lá, mas um dos pontos era treinar os representantes, os propagandistas e tudo mais, né? No caso, os visitadores médicos, fazer algumas visitas juntos, e algo me chamou muita atenção. Eu fiquei perguntando, nossa, mas como pode uma farmácia com 70 anos de mercado na época faz visitas, e farmácias jovens, né, de 3, 5 anos de mercado, não faz visita, né? E eu ficava muito inquieta quando eu via ali um monte de representantes da indústria farmacêutica e ninguém da farmácia, né? A farmácia que eu atuava era uma das poucas. E foi quando eu comecei a desenvolver serviços na área de visitação médica. Então, logo de início, já tinha esse propósito, já desenvolveu, eu já vi esse propósito já nasceu em mim, na realidade, esse propósito de fomentar o setor, de fortalecer o setor, né? E, nossa, é um setor mega apaixonante, como eu falei já no início, mas eu sei que tem muito a crescer ainda. Não sei a sua visão, na realidade quero saber a sua visão, mas eu percebo que ainda estamos aí no início, embora tenha farmácias de 30 anos de mercado, mas para mim
o mercado magistral está só no começo, temos e aí quero até os dados, né, de como estamos nos últimos anos. E eu queria que você falasse um pouquinho do cenário, né, o cenário atual e qual é a previsão aí para o ano de 2025. Bom, primeiro com uma pontinha de orgulho, a gente começa falando que a farmácia de manipulação no Brasil é uma referência no mundo. Nenhuma farmácia de manipulação no mundo atende a diversidade de especialidades e manipula a diversidade, né, de formulações que o Brasil manipula. E também, Alana, em nenhum país do mundo tem uma legislação tão exigente em relação à farmácia de manipulação. E o que eu acho até coerente, porque, afinal de contas, nós, atrás de cada fórmula, tem um indivíduo, e aonde a gente tem que ter toda essa responsabilidade, inclusive como farmacêutico que somos. O que a gente vem observando é que é um setor que vem crescendo a cada ano. A Anfarmag, ela já faz, acho que quase 10 anos, que periodicamente ela tira uma fotografia do setor, que a gente chama de panorama setorial. Que inclusive eu uso muito, um trabalho fantástico que vocês fazem. E são informações oficiais, onde a gente, através da lei da transparência, lei de acesso à informação, a gente requer informações do setor nos órgãos constituídos do país. Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, então a gente solicita informações oficiais e monta o panorama. O que a gente observa, fazendo um recorte de 2019 para cá, o setor cresceu quase 10% em número de lojas. Hoje estima-se que no país existam por volta de 8.700 farmácias. Esse número é do dia 31 de dezembro ou 1 de janeiro desse ano. Agora, daqui a pouquinho, a gente já tem condição de falar do novo número. As informações que a gente tem é que esse crescimento continua, mas quais setores cresceram nos últimos anos com uma pandemia no meio, 10% em número de lojas. O faturamento do setor hoje por volta de quase 12 bilhões de reais. Um crescimento acima da inflação nesse mesmo período de quase 17%. Qual é o setor da economia do país que cresce em faturamento, termos reais, acima da inflação, 17% no meio de uma pandemia? E falando em pandemia, uma coisa interessante é que, obviamente, todos os anos abrem-se farmácia e fecha-se. Então, nós estamos falando de saldo. E os 2 anos de menor índice de fechamento de farmácias foi justamente os anos da pandemia. Que foi um ano onde fecharam-se mais negócios de forma geral. De forma geral, imagine o comércio que sofreu muito, prestadores de serviços e a farmácia de manipulação na contramão de tudo isso. Mas o que isso tem a ver com o nosso bate-papo aqui, Alana? Mostra, por esse prisma, a essencialidade do nosso trabalho. Durante a pandemia, as farmácias de manipulação, assim como as farmácias convencionais, abertas, na linha de frente de toda aquela crise, e foi aonde muita gente descobriu o que uma farmácia de manipulação poderia fazer durante a pandemia. E acho que um exemplo clássico disso é álcool gel, Nem acho que a própria farmácia, ela tinha se atentado, porque sempre o álcool gel foi algo muito marginal dentro da farmácia, tão básico, e foi o primeiro grande movimento durante a pandemia de procurar farmácia. E depois, toda a parte de suplementação, de cuidados com a saúde, onde a farmácia e o farmacêutico mostrou o seu valor. Então, isso é bastante interessante. Também foram os anos que a farmácia menos demitiu, na contramão de muitos setores. Então, assim, de uma maneira resumida, é um setor que vem crescendo a cada ano, de uma maneira consistente. E outro dado interessante dos nossos levantamentos, Alana e pessoal que nos acompanham aqui, é que a farmácia não apenas abre-se farmácia, como essas farmácias que são abertas, elas perduram no mercado.
Mais de 35% das farmácias de manipulação no país têm mais de 20 anos. Você sabe qual é a idade média de uma empresa que se abre no país? Média de 5 5 anos, né? que é uma mortalidade infantil, né, enorme. Né? E quando a gente vê, né, 35% das farmácias com mais de 20 anos, e muitas dessas farmácias eu acompanhei toda essa trajetória, né, hoje a preocupação dessas farmácias começa a ser a segunda geração. Né? Como que eu perpetuo a minha farmácia para uma outra geração que vem por aí. Então, não apenas se abre farmácia, não apenas o faturamento dessas farmácias aumenta, como ela mostra o seu valor, porque uma empresa que fica no mercado, na verdade, também é uma medida indireta do valor que ela oferece para o mercado que ela quer atender. Então, isso a gente vai verificando a essencialidade e a importância da farmácia dentro do contexto da saúde, dentro da cadeia da saúde no nosso país. Fiasquete, você falou na pandemia e eu lembro muito bem que vocês fizeram também um trabalho incrível, faziam várias lives e eu ficava ligada ali acompanhando tudo porque era algo, né, que preocupante para todos nós, mas realmente de imediato, as farmácias, elas se moveram muito no sentido de atender a saúde pública, né? Eu tive, inclusive, alunos, clientes que estendiam horário, faziam hora vários relatos, né? Então, eu acredito que realmente a pandemia foi um divisor de águas para o nosso setor, né? E o pós-pandemia, né, tiveram aí alguns impactos, né? Algumas farmácias continuaram ali em ascensão e outras meio que ficaram, eu percebi que ficou ali um pouco, digamos, perdidos, não sei, mas um ponto assim que fundamental, que faz muita diferença na longevidade do negócio e inclusive com as farmácias, você falou em alta longevidade, é impressionante, né? É a questão, fatores relacionados à gestão, né? Que é um ponto muito forte a ser explorado no nosso setor. Por quê? Porque muitas vezes, quando pensa-se em abrir uma farmácia com manipulação, ou até ali, quem já tem a farmácia com manipulação, o farmacêutico ele tende a ir ali para o laboratório, né? E claro que tem que ser uma preocupação. Você falou que o mercado nacional, nosso mercado, ele é referência no mundo, né? E de fato, nós temos alunos de Portugal, da Argentina, que falam assim: Alana, eu não tenho o acesso que vocês têm, né? Nossa, aquela embalagem, aquela matéria-prima não tem. E aí o que eu defendo muito aqui, que a preocupação com foco no laboratório, tecnologia, deve ser fundamental, mas a gestão, né, o farmacêutico, aquele farmacêutico, dono de farmácia ou dono de farmácia que não é farmacêutico, ele tem que ter uma visão de gestão de forma muito estruturada. E, em cima disso, eu gostaria de perguntar quais são as ações que a Anfarmag, né, tem levantado dentro desse setor, né, com foco em gestão, né, ou até em direcionar aquelas farmácias que se sentem um pouco perdidas, como que foi o caso do pós-pandemia, né? Fala um pouquinho sobre. Claro. Você sabe uma curiosidade? Eu acho que não só o nosso setor, mas vários outros aprendeu a força do online durante a pandemia, né? Forçosamente nós aprendemos. E o que a gente observa no pós-pandemia para as farmácias, primeiro uma característica, né? A capacidade, né, que a farmácia começou a ter de atender clientes num raio mais distante da farmácia, no online. O que isso na prática implica? A gente observa fechamento de filiais. Porque você tem uma filial,
ela tem uma estrutura, ela custa, tem, né, tem pessoas envolvidas. Né, e o que, né, eu acho que um dos aprendizados são as farmácias organizarem o seu atendimento remoto para poder atender essa população, né, dentro de uma estrutura que ela já tem. Então, isso acho que foi, né, vem sendo aí uma tônica. Né? Então, os números mostram que depois, logo depois da pandemia, nos 2 anos depois da pandemia, um aumento do fechamento de filiais. Né? Falando em filiais, Alana, diferentemente do varejo farmacêutico convencional, a farmácia de manipulação, na grande maioria das vezes, só tem uma loja, a sua matriz. Apenas dessas 8.700 farmácias né, que existem hoje no país, apenas 20% delas são filiais. Então, não existe aquele conceito das grandes redes nacionais de farmácia de manipulação. Quando tem, é no modelo de franquia. E esse modelo de franquia, né, agora, né, ele está presente no país inteiro, mas ele tem muita força no Nordeste, né, que é da onde você, né, atua. Apesar do faturamento maior, apesar de um regulatório, né, que precisa ser seguido, afinal de contas, a gente corre um risco sanitário, né? Todos os dias que abre a porta tem um risco sanitário, e por isso que a gente precisa seguir a legislação de uma maneira, né, bastante rígida. Mas o que a gente vem observando é que, ao longo da última década, a margem, a lucratividade da farmácia, ela vem diminuindo. E ela vem diminuindo por alguns fatores. E um deles é porque a farmácia de manipulação, poucos pontos ela consegue ter redução de custo. Então, por exemplo, eu consigo operar minha farmácia com menos gente? Provavelmente não é na folha de pagamento que você vai conseguir estruturar custo para recuperar margem que você já teve há 20 anos atrás. Quem tem mais de 20 anos que está nos acompanhando aqui sabe que hoje as margens são muito menores. Eu consigo cortar custo da minha farmácia com aluguel? Não, infelizmente. Eu consigo reduzir custo tributário na minha farmácia? Não, muito provavelmente não. Então a gente vai excluindo essas possibilidades. E um custo muito grande da farmácia de manipulação é a matéria-prima. E o que a gente observou ao longo desses anos foi a concentração no mercado de distribuição de insumos. E também o advento dos insumos de marca. Com valor agregado alto, mas pouca margem para a farmácia. Então, é isso que a gente vem observando, é isso que a gente vem também estruturando soluções na Farmag, justamente para permitir a recuperação de margem, o aumento da lucratividade e o aumento do mercado consumidor, que a gente pode detalhar aí na sequência. Interessante isso que você falou. Inclusive, é comum, né? Nossa especialidade é a técnica, né? Mas nós trabalhamos muito com processos que está totalmente relacionado à gestão, né? Então, o que é que muitos donos de farmácia chegam para mim e falam: Alana, meu faturamento está aumentando, mas eu estou ali no 0 a 0, eu não estou vendo dinheiro. Exatamente. E eu faço parte de um grupo, né, do Mastermind em gestão, e eu percebo que esse não é um problema, e aí foi que me trouxe essa visão mais macro, não é um problema só do mercado magistral, é global, né? Toda empresa que tem que tem alguma questão relacionada à gestão vai ter esse problema. Então, na maioria das vezes é o quê? Fluxo de caixa ou precificação. Exato. Inclusive, tem uma cliente específico que ela me relatou isso. Alana, fui ver, a minha precificação estava realmente pegando. Eu não estava precificando certo. Então, por isso que eu venho buscando, alertando cada vez mais esse olhar para a gestão, que é o que move o negócio, né? Sem sombra de dúvida, Alana. Eu diria o seguinte, né? Nós somos farmacêuticos aqui e a gente pode falar mal de farmacêutico, né? Eu diria o seguinte: quando o colega é bem informado, ele é um bom técnico.
Assim como acontece com o médico, com o dentista, né? Só que aí eu resolvo empreender, eu tenho um negócio. Uhum. E aí, necessariamente, eu vou ter que desenvolver outras habilidades. Uhum. Né? Porque um produto seguro, eficaz, de qualidade, ele não é mais diferencial se um dia já o foi. Né? Ele é uma obrigação. Uhum. Né? Eu ter uma fórmula onde eu atenda a prescrição, né, daquele profissional, né, dentro da técnica, isso é obrigação nossa. Né? Mas aí o colega que não tem essa formação na faculdade, né, realmente se vê em dificuldades. É tamanha dificuldade que a Anfarmag já faz 2 anos está rodando o país com um workshop chamado Gestão Descomplicada. Uau, muito bom. Primeiro, com essa premissa, quem na maioria das vezes é o dono da farmácia é um farmacêutico, é uma farmacêutica em 80% dos casos. O que tem aí um elemento a mais, porque quando a gente fala de mulheres empreendendo, nós estamos falando de uma empreendedora com múltiplos papéis. Uhum. O papel de empresário, o papel de mãe, o papel de esposa, de dona de casa, e isso é um desafio. A gente precisa reconhecer isso. 80% do 80% do mercado são empreendedoras. É um exemplo de empreendedorismo feminino. Uhum. E aí, a gente observando tudo isso, e discrepância de preços, dificuldade, porque você foi cirúrgica, Alana. Não é campeonato de quem fatura mais, é campeonato de quem lucra mais, deveria ser a lógica. Da mesma maneira que a gente não fecha um diagnóstico de saúde apenas com um indicador, por exemplo, apenas aferindo a pressão arterial, você não consegue fechar um diagnóstico. A farmácia de manipulação é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que eu observo no mercado é o foco no aumento do faturamento, que é um dos aspectos da gestão da farmácia. Aliás, já vou dar uma dica aqui. Tá? Uma farmácia que não cresce em faturamento de um ano para outro, no mínimo 5%, acima da inflação, tem um sinal amarelo. Mas só o faturamento não diz se a empresa está saudável ou não. Ela, por exemplo, também dando números aí que a gente divulga e ensina no workshop de Gestão Descomplicada, os custos da farmácia, entre fixo e os variáveis, precisam serem absolutamente dentro de um regramento. O markup médio de uma farmácia, se não estiver markup médio, entre 5 e 6, essa farmácia está doente. E hoje muitos colegas, por exemplo, vão para uma feira de negócios, onde tem ofertas de matérias-primas novas, todos os anos, todos os dias. E muitas vezes a gente observa o seguinte: olha, para eu poder trabalhar com esse insumo, no máximo eu consigo um markup de 2, 2,5. Repense. A farmácia de manipulação não é obrigada a ter todos os insumos que são ofertados. Mas um markup de 2, 2,5, mesmo com faturamento acima de 5% da inflação, corrói a lucratividade da farmácia. Então, nesse Gestão Descomplicada, a gente ensina tudo isso dentro de uma linguagem muito acessível, para mostrar para o colega que ele não precisa monitorar na gestão, Alana, 112 indicadores. Nós ensinamos 7 indicadores de desempenho, que se o colega ele entender o que são e fazer o monitoramento desses indicadores, a farmácia passa a ter uma lucratividade que precisa ter. E o número dessa lucratividade uma farmácia saudável precisa dar no mínimo de 12 a 15% de lucro lá na última linha. Muito bom. Quer ver outro exemplo? Está falando de faturamento? São referências. Uma farmácia, pega o número de colaboradores da sua farmácia. Pode ser aquele CLT, mais o PJ, e eu estou falando do PJ, de repente é a pessoa da limpeza, é a pessoa da entrega. Pega o faturamento, divide pelo número de colaboradores.
Né, se esse coeficiente for abaixo de R$ 12.000 por cabeça, também temos problema. Muito bom. E quando a gente começa a fazer tudo isso, Alana, fica claro o seguinte, né? Uma farmácia que queira ser saudável, ela não consegue vender uma fórmula mínima com R$ 25, R$ 28, que a gente vê hoje no mercado. Né? E justamente por falta desses conhecimentos, desses parâmetros, né, que muitas vezes a gente vê o comentário que você ouve, né, que eu também ouço. Olha, Fiasquete, eu vendo, cada vez mais o meu ticket médio é mais alto, porque a matéria-prima vem com, né, valor agregado alto, mas eu não troco mais de carro no final do ano, eu viajava todo ano, não viajo mais, eu tive que tirar as crianças do colégio particular para ir para o colégio público, né? Ou seja, é um negócio que está desidratando. Então, para a gente fechar, né, essa parte aqui, você que é dono da farmácia, independentemente da sua formação, né, alguém precisa estar dedicado à gestão do negócio. Total. E o que o pessoal fala muitas vezes é o seguinte, Alana, eu não tenho tempo, Fiasquete. Eu sou consumido pelo dia a dia da farmácia. E aí eu sempre brinco o seguinte, você conhece alguém que tem mais que 24 horas no dia? Você conhece gente que faz mais que os outros? Conheço. Qual é o segredo? O segredo é focar naquilo que é essencial, e a gestão da farmácia é essencial. É eu conseguir delegar para minha equipe e é eu falar não para muitas coisas. Isso eu não vou fazer, isso alguém vai fazer para mim, ou eu vou abrir mão, porque se eu não fizer opções inteligentes da onde eu alocar o meu tempo, realmente a gente vai ser engolido pelo tempo. Né? Total. Você tocou em um ponto fundamental. O que eu falo muito também, né, Fiasquete? O dono de farmácia, o empresário, ele tem que sair do operacional. Ele tem que estar ali no estratégico, até no tático, né? Pode estar um pouco mais. É fundamental que ele esteja. É como se o operacional estivesse submerso na água, né? Eu vou citar esse exemplo por conta do sub, mas quando você tá ali, quando eu caio da prancha e tô ali submerso na água, você fica sufocado. É muito sufocante você estar ali 100% no operacional, você não vai ter tempo para ganhar dinheiro. Parece óbvio, mas eu sei que na prática não é tão simples assim. Eu entendo, né? Por um outro lado, você falou sobre KPIs, os indicadores, né? Para a gente fechar. É fundamental. São quantos KPIs que vocês colocam? O workshop de gestão descomplicada fala de 7 grandes indicadores de saúde de uma farmácia de manipulação. Muito bom. O que é que eu percebo muito, né? Como o meu foco eu tenho um foco muito grande em processo, que o custo operacional das farmácias muitas vezes está bem superior do que é para ser. Só que quando você vai ver ali no dia a dia da farmácia, quando eu faço a visita técnica, as pessoas não param. Aí onde é que está o gargalo? Processo. Exato. O pessoal pergunta para mim, assim, Fiasquete, eu sei que eu preciso sair do operacional, mas é difícil. O que eu faço? E eu falo o seguinte, não é possível que de 5 dias na semana você não consiga tirar um dia, e essa é a dica prática, tá? Tire pelo menos um dia da semana para você se dedicar única e exclusivamente às questões estratégicas de gestão da sua farmácia. Me parece razoável, né, Alana? Nós não estamos falando para a pessoa sair do operacional, porque o panorama setorial também mostra que mais de 70% das farmácias são pequenos negócios que faturam em média 100 a 120 mil reais por mês. E um negócio com essa característica, é difícil o empreendedor não estar na operação. Mas ele precisa ter a disciplina de que se ele não pegar o leme da empresa e fazer essa direção estratégica, ele vai trabalhar muito
e muito provavelmente não será remunerado por esse trabalho, e aí vem, inclusive, o desânimo, poxa, né, não é um negócio bom. E, pelo contrário, Alana, quais negócios que existem em todos os setores da economia, um negócio que dê condições de ter 15% de lucro na última linha? O canal alimentar, para dar uma ideia, né, um supermercado, quando eles têm uma margem de 3%, 2%, comemoram. Uhum. E por que tem que ser 15%? Porque eu corro o risco sanitário todos os dias e esse risco precisa ser remunerado. Uhum. Para eu ter essa lucratividade que eu mereço, porque eu me exponho diariamente a um risco, eu preciso pensar na gestão do negócio. Então, pessoal, assim, quando a gente fala assim, falta de tempo, não, é aonde você aloca a prioridade do tempo. Uhum. E a gente faz esse desafio, nós já impactamos nesses 2 anos mais de 1.000 empresários com gestão descomplicada. Muito bom. E a gente faz esse desafio, tire um dia da semana para fazer a gestão. De preferência, se for possível, nem vá na farmácia. Uhum. Trabalha lá da sua casa, do seu escritório. E aí a gente começa a observar, e isso são depoimentos, né, desses colegas que já fizeram gestão descomplicada, assim, puxa, Fiasquete, no começo meio difícil, no começo eu nem imaginava que eu conseguia, mas você sabe que é bastante razoável tirar um dia da semana para eu pensar única e exclusivamente nos indicadores, na estratégia, na visitação médica, na liderança da minha equipe, no desenvolvimento da minha equipe. Porque para a gente poder correr uma maratona, a gente tem que correr o primeiro quilômetro. E ter ali a visão geral dos dados, né? Sem e só para dúvida. concluir o que eu estava falando sobre processos, por quê? Porque muitas vezes ele tem ali, já peguei, né, farmácia que tinha uma produtividade de 5 fórmulas por colaborador, por técnico, né? E o dono da farmácia não tinha noção, Alana, porque esse número tá ok ou não tá? E quando você busca ali conhecimento, você entra no mundo de fato, emerge na gestão, você vai começar a avaliar os dados, né, fazer raio-x da sua farmácia e passar a tomar decisões assertivas, tá? Então, minha produtividade está baixa. O que é que está... A equipe está ociosa? Opa, a equipe não está ociosa. Então, onde é que eu estou falhando nos processos para que Por que falta de treinamento? Então, esse é um ponto, assim, eu estou focando muito, inclusive, em cima disso, né? Porque isso vira chave de muitas farmácias, como você colocou aí, né, sobre os relatos. E, embora tudo que a gente está falando aqui sobre a dificuldade em gestão, é um mercado de muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. É um mercado maravilhoso. É um mercado onde o farmacêutico ele consegue se realizar profissionalmente e pessoalmente. E para quem nos acompanha, que, né, são recém-formados ou com menos, né, estrada, vamos falar assim, eu diria que a farmácia de manipulação é onde o farmacêutico coloca em prática todos os conhecimentos de todas as disciplinas que ele teve na faculdade. A gente, quando é estudante, e eu tinha, né? Eu vou me confessar aqui, pode, Alana? Claro! Eu tinha aula de fisicoquímica, assim, pô, mas onde que eu vou usar fisicoquímica na vida? Eu tinha aula de estatística, falei assim, pô, mas onde que eu, como farmacêutico, vou ter aula de estatística, né? Vou aplicar estatística. Eu não estou falando nem das matérias, né, farmacognosia, farmacotécnica, isso é mais fácil, né? Mas deontologia, mas para que eu estou aprendendo isso? E na área magistral, o que a gente observa é que todas essas disciplinas você acaba utilizando no seu dia a dia. Então, é um setor da atuação do farmacêutico onde realmente eu tenho que pôr em prática todo esse cabedal de conhecimento. Total. E
obviamente, né, eu estou puxando a sardinha, né, Alana, mas é aonde tem a essencialidade do trabalho do farmacêutico, né, que é do preparar de uma maneira individualizada, sim. né? E eu costumo falar, você pega um farmacêutico magistral, um bom farmacêutico magistral, coloca ele em qualquer área, ele desenrola, porque é um profissional muito dinâmico. Não existe existe uma rotina, mas não existe dias iguais para o farmacêutico magistral, né? Eu diria que é igual o Kinder Ovo, cada dia uma surpresa que tem dentro, né? Você nunca sabe o que vai vir. E a brincadeira do Kinder Ovo também, né? Cada receita é uma história. Total, total. E aí eu vou ter que aplicar todos os meus conhecimentos. Mas não adianta, né? Voltando lá para a gestão, não adianta ser bom tecnicamente, se depois eu precifico essa fórmula de uma maneira equivocada, eu estou num regime tributário que não é o mais vantajoso. Outra coisa que você falou muito interessante, quem não mede não administra. Você precisa ter a disciplina de ter os seus indicadores para você poder tomar decisão em cima de fato e não de percepção. Total. Mas tudo isso é possível. E esse workshop vem mostrando de uma maneira descomplicada que é possível, mesmo com um dia na semana apenas, eu me dedicando à gestão, eu trabalhar para recuperar a margem que a gente já teve, aumentar essa lucratividade e aumentar também a base consumidora de produtos manipulados. Muito bom. Eu percebo, dentro desse mercado, a gente falando já entrando nessa parte de oportunidades, que inclusive as drogarias, donos de drogarias, a gente tem tido muitos mentorados de drogarias migrando ou incluindo seu laboratório de manipulação. Agora, eu até fiz uma entrevista com um cliente, ele abriu recentemente uma farmácia no Acre. Uhum. Ele tem 8 lojas, 8 drogarias, inaugurou a sua primeira farmácia com manipulação, que era um sonho, para ele. E ele mesmo fala, que a complexidade é muito superior, mas ao mesmo tempo ele ficou, uau, Alana, porque eu não abri minha farmácia de manipulação antes? Porque quando o dono da drogaria, de forma geral, eu coloquei ele como exemplo, pega a lucratividade de uma drogaria para uma lucratividade de uma farmácia com manipulação bem gerida, ele ficou assim, uau, fascinado. Que negócio, né? E isso porque, de fato, o custo com matéria-prima tem aumentado, dos últimos anos. Inclusive, eu lembro que o minoxidil, logo quando eu entrei no mercado, a gente colocava fator 20 no minoxidil, Então, para deixar o produto com bom custo-benefício, já não dá para trabalhar com esse fator. Mas, mesmo assim, é um negócio que gera uma excelente lucratividade. Dentro disso, Fiasquete, pegando essa questão das oportunidades, como você enxerga, você como diretor executivo da Anfarmag, como farmacêutico de muito tempo nesse mercado, como você enxerga quais são as principais oportunidades hoje, nos dias atuais, para quem deseja investir ou atuar no mercado magistral? Muito bom. A gente fala de panorama setorial e a gente fala de passado, né? Nos últimos anos cresceu tanto, a gente tem todos esses números. E aí o que você está me perguntando é o seguinte, e o futuro? Se a gente, vamos imaginar tudo o que está acontecendo em termos das tecnologias ligadas à área da saúde. Nós estamos falando de Big Data, nós estamos falando de impressora 3D, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de dispositivos que fazem medição de parâmetros. Pensa em tudo isso. Isso não é mais ficção científica, certo? Perfeito. Todas essas tecnologias na área da saúde objetivam o único, entender o paciente como um indivíduo único. Todas as tecnologias na área da saúde convergem para a saúde individualizada e saúde personalizada.
Total. Então, quando a gente olha, né, quando a gente vê futuro, fala, puxa vida. Alana, eu já acompanhei discussão na indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica faz medicamento em série padronizado. E está na contramão da tendência. Uhum. E eu já acompanhei discussões da indústria farmacêutica, como nós poderemos, no futuro breve, produzir em série produtos individualizados. Puxa, Fiasquete, que boa pergunta. E se é para a gente exercitar um pouquinho aqui de futurologia, hoje com uma impressora 3D, provavelmente, em tese, teria condições de uma indústria ter um parque de impressoras 3D fazendo medicamentos individualizados para uma massa da população. Isso já é possível, né? Uhum. Mas eu diria o seguinte, com tudo isso, quem hoje tem o DNA e expertise do tratamento individualizado são os farmacêuticos magistrais e as farmácias de manipulação. Nós estamos no olho do furacão. Nós temos esse DNA, nós falamos de mapeamento de DNA, né? Nós temos esse DNA de tratar o indivíduo de uma maneira individualizada. Então, o futuro da farmácia ele é promissor. Eu diria o seguinte, vem vindo um tsunami de oportunidade, você que surfa, vem vindo uma big wave. Quem vai surfar essa onda é quem estiver preparado. Uhum. A farmácia de manipulação, ela tem esse DNA. Qual é o seu grande desafio? É a gestão. Porque mercado existirá. Alguém irá atender a sociedade em termos de cuidados individualizados. A farmácia de manipulação tem a faca e o queijo na mão. O que eu preciso atentar agora é tornar o meu negócio viável, porque mercado existe e continuará existindo. Hoje, por exemplo, na psiquiatria, já tem médicos, antes de prescrever um medicamento industrializado, faz um teste genético, para que seja mais assertivo aquela concentração, aquele princípio ativo. Isso já acontece hoje. Então, a perspectiva para o setor ela é maravilhosa. Agora, o que a gente precisa é focar na viabilidade do negócio. E nós temos um desafio, porque, como a gente acabou já comentando, são pequenos empresários, desculpe, são pequenos negócios. Eu aprendi também na vida o seguinte, não existe pequeno ou microempresário. Existem grandes empresários que dirigem pequenas ou microempresas. Que vão se tornar grandes empresas, né? Não necessariamente, Alana, porque tem muito colega que fala assim, Marco, eu não quero... Por escolha. Por escolha. Não quero expandir. Eu não quero ter 200 lojas ou 20 lojas. Não, ok. E é absolutamente pertinente, é uma opção. Mas mesmo sendo um pequeno negócio, o empresário precisa pensar grande. E as oportunidades da saúde individualizada estão já colocadas na mesa, cada vez haverá mais possibilidade disso. E a gente precisa organizar o nosso setor, justamente para poder surfar essa onda. É isso que a Anfarmag vem trabalhando e vem fazendo. Olha isso, você falou em exames genéticos, me veio aqui um marco para mim, inclusive, no meu negócio. Eu abri oficialmente o nosso escritório em 2014, lá em Fortaleza. 2015, apareceu um grupo italiano que o foco deles são exames genéticos, eles fornecem exames genéticos e, ao mesmo tempo, prestam cursos, e nesses cursos eles fornecem os protocolos de acordo com o resultado desses exames genéticos. E para quem esses prescritores, para onde os pacientes desses prescritores são encaminhados? Para farmácias com manipulação. Então, aí me veio uma chave. Uau!
apenas a farmácia com manipulação, ela tem estrutura em termos de modelo de negócio para atender, né, a individualidade do paciente quando se fala em exames genéticos e até não vão muito longe não, exames bioquímicos também, né? Exato. Porque não dá para você suplementar o paciente, né, com uma caixinha com aquelas doses bem definidas, né? As doses padrões. E o interessante é que esse grupo, na época, foi um dos meus primeiros clientes, eles abriram a farmácia com manipulação com foco em atender essa rede de prescritores. E logo quando eu vi, né, eu tive mais contato com os exames genéticos, que eu tenho certeza que vai se tornar cada vez mais acessível, assim como os exames bioquímicos se tornaram, me veio uma chave. Exame genético não é mais o futuro, né? O presente. E quem está ali para atender são as farmácias com manipulação, né? E é de fundamental importância que as farmácias elas se posicionem. E eu coloco sempre, sabe aquela frase, atrás de um CNPJ tem um CPF? Exato. Atrás de uma farmácia com manipulação tem que ter um farmacêutico, né, com essa visão à frente e colocar, né, se mostrar, fazer presença para esses profissionais, que ela está ali para atender a individualidade do paciente. E aí, falando sobre as oportunidades, né, você colocou essa questão de exames genéticos, assim, fundamental, mas se aplica a todos os mercados. Veterinária. Sem dúvida. Suplementação, nossa, cresceu muito. A pandemia foi um marco. Temos aí... Dermocosméticos. Porque cada pele é uma pele, é exatamente isso. Quero também sua visão sobre injetáveis. O que é que você acha sobre... E, além de ser um modelo de negócio, que é uma indústria farmacêutica, nem você sendo milionário, muitas vezes não é viável você entrar. Farmácia com manipulação, a sistemática é de uma indústria, é como se fosse uma mini indústria, mas é totalmente viável um farmacêutico entrar. Não precisa, quando você compara ali, requer um investimento, né? Para atender toda a legislação, claro, não é como abrir uma mercearia, uma padaria, não é, com todo respeito a esse nicho, mas tem toda uma etapa de regularização. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que é acessível para aquele farmacêutico que quer empreender. Em todos esses nichos, né? Do clássico medicamento individualizado, aquela forma patient-friendly que não vai atender que vai atender aquele público que tem dificuldade de deglutição, né? Então, assim, é um mar de oportunidades. É um mar de oportunidades, né? Estava falando de exames genéticos, alguns anos atrás custava algumas centenas de dólares fazer um teste, né? Hoje é um preço absolutamente acessível, né? E cada indivíduo tem uma característica, nós como farmacêuticos sabemos, né, tem uma fisiologia, tem uma bioquímica única, enfim, né, e a farmácia de manipulação que precisa, né, atentar, né, para poder atender esse paciente. Quando a gente fala de oportunidades, aqui na cidade de São Paulo já teve uma experiência de uma grande indústria multinacional farmacêutica adquirir uma farmácia de manipulação para poder operar, né, dentro desse universo do personalizado, e essa farmácia durou menos de um ano. Por quê? Porque a lógica do manipulado, do individualizado, ele é muito distinto, né, de uma escala industrial. A lógica é outra. Então, quando eu falo que nós temos o DNA de poder individualizar tratamentos, é exatamente isso. Essa é a grande força, né? A nossa ameaça é a gestão da empresa. Porque hoje nós temos empresas que estão doentes. Muito bem. Mas a oportunidade, ela está colocada.
Excelente. E sobre o mercado de injetáveis, que É está... um nicho também. Uhum. Hoje, eu diria que talvez menos de 50 farmácias magistrais no país se dedicam a produtos estéreis. Uhum. Quando eu falo estéreo, eu estou falando de injetáveis, eu estou falando de colírios, a gente está falando de implantes. Tá? Uhum. Uhum. É uma outra lógica. É, O investimento o acaba sendo investimento bem muito superior, né, superior e por conta da precisa sala ali. ter, Uhum. mas é uma outra lógica, por quê? Porque diferentemente da farmácia de manipulação convencional, onde eu tenho um receituário com o paciente identificado e eu vou fazer essa Uhum. fórmula um a um para aquele paciente e fazer a dispensação. Uhum. Produto magistral estéril começa a ter aí alguns desafios. Primeiro que eu não consigo atender o um a um. Eu não consigo fazer uma ampola. Uhum. Eu preciso partir de uma pequena partida. Já é um processo diferente Uhum. da farmácia convencional. Eu preciso, para garantir esterilidade, qualidade desse produto, ter quarentena. Uhum. Então, eu não consigo manipular num dia e entregar no outro, como numa farmácia convencional. Sim. E tudo isso, inclusive, a Anfarmag ela vem contribuindo com uma discussão junto à Anvisa, que o regramento atual hoje para as farmácias estéreis ela precisa ser atualizada, porque tem um processo para obtenção de um produto magistral estéreo, um processo tal que a legislação hoje ela precisa ser adequada para levar em consideração esses aspectos. Tá? Perfeito. E, ao mesmo tempo, a gente, como profissional da saúde, precisa entender que o produto manipulado estéreo tem, sim, o seu papel dentro do arsenal terapêutico, Uhum. mas a gente também precisa considerar alguns modismos dentro do setor. E eu diria que modismo é diferente de tendência, Uhum. modismo é passageiro, Uhum. é fugaz, e muitas vezes envolvem outros tipos de risco, Uhum. que, pondo tudo na balança, às vezes não compensa correr esse risco. Tá? Mas eu diria que é um nicho muito, muito específico ainda. Muito bom. E você falou de legislação, né? E de fato, concordo com você, né? A última legislação a última atualização foi em 2008, né? A RDC 67 foi publicada em 2007, teve uma atualização em 2008. E o mercado não para, entrou aí o digital, entrou novas oportunidades como injetáveis, o mercado veterinário está crescendo cada vez mais, estética, né? Inclusive, é um mercado que está também em ascensão e os profissionais dessa área estão buscando cada vez mais as farmácias magistrais para atendê-los em protocolos. E qual é a sua visão sobre a regulamentação, né? Como a Anfarmag tem contribuído sobre o desenvolvimento, esse contato com a Anvisa? Claro. Bom, primeiro, importante considerar que a Anfarmag, com seus 38 anos de atuação, hoje ela tem assento em praticamente todos os órgãos do Estado constituído. Tanto no legislativo, como no executivo, no judiciário. Então, é o grande porta-voz desse setor. No que se refere especificamente à regulamentação sanitária, a posição da Anfarmag é que, tirando alguns aspectos, a RDC 67, apesar da idade que ela tem, ela é um grande marco regulatório ainda atual. Então, às vezes as pessoas dizem, não, mas a 67 ela precisa ser revista. Eu tenho uma opinião um pouquinho divergente disso, porque a gente não tem que atualizar uma legislação se ela está fazendo aniversário ou não. A gente precisa repensar uma legislação se ela está cumprindo o seu papel ou não. E é inegável que, a partir da 67, houve um salto de qualidade no setor como um todo. Óbvio que ainda nós temos farmácias que têm o desafio de atender o regramento sanitário na íntegra. Esse ainda é um desafio.
Mas, sem sombra de dúvidas, a 67 ela continua bastante pertinente para garantir à sociedade ter acesso a produtos seguros, com qualidade. Né? A Anfarmag, dentro do seu trabalho institucional, então, tem interlocução constante com a Anvisa, porque a gente está falando agora, né, de regulamento sanitário, aonde nessa interlocução a gente trabalha para aperfeiçoar aspectos do regulamento sanitário. Como o exemplo dos estéreis, que a gente vem contribuindo com a agência nesse repensar do processo magistral estéril e uma regulamentação que não condiz com a realidade. Mas a parte do regulamento do estéril é um anexo da 67. O problema não é a 67 inteira. Então, vamos discutir o anexo, vamos ver onde a gente pode avançar no anexo. Tá? Além da Anvisa, a Anfarmag ela tem uma atuação bastante próxima à estrutura do sanitário como um todo. Aí eu estou falando da vigilância estadual, das vigilâncias lá na ponta. Não é incomum a Anfarmag fazer eventos com os fiscais da vigilância sanitária, mostrando aquilo que precisa ser foco da atuação daquele que nos fiscaliza. A gente sabe que é muito heterogêneo a interpretação por essas autoridades. Então, às vezes, uma cidade eu posso ter determinada prática, na outra eu não posso. E a Anfarmag ela contribui também com os agentes fiscalizadores, dando treinamentos, fazendo workshops, sempre no sentido de mostrar o papel da farmácia e juntos, porque a Anfarmag entende que não tem dois lados, nós somos do mesmo lado, que é sempre subindo a régua do setor, justamente para que a sociedade possa ser cada vez melhor e mais beneficiada. Total. A gente sabe que existem farmácias de pequeno, médio e grande porte, né? Você comentou que hoje qual é o percentual que ocupa aí farmácias que faturam em média de 120 entre mil? 70% e 75%. 75%, né? Mas existem farmácias, né? Inclusive, eu já visitei farmácias que, nossa, tem uma estrutura de 1.000 metros quadrados. Sim, Inclusive, verdade. na pandemia, a gente tem até um cliente lá em Fortaleza que saiu de uma estrutura de 80 metros quadrados para 1.000 metros quadrados. Então, assim, a RDC 67 é a mesma para todas, mas, na sua visão, quais são os maiores desafios regulatórios de uma farmácia de grande porte, né? E essa farmácia que está disposta a crescer cada vez mais, né? Temos aí cases fantásticos das franquias em si, né? Franquias cada vez mais fortes, né, em todo o país. E qual é, em comparação com o desafio regulatório daquela farmácia menor, que nós temos, inclusive, cases de farmácias que estão crescendo muito no interior do estado, né, que está sendo uma grande tendência. Já abrimos farmácias no interior de Minas Gerais, enfim, do Ceará. Fora dos grandes centros, né? Isso. Por quê? Porque é uma oportunidade para para a população, né? Vai ter um farmacêutico ali que vai, inclusive, poder prescrever de forma individualizada ou atender os prescritores daquela região. Mas a gente sabe que existem também toda a parte regulatória para essa farmácia se manter. Claro. Então, a pergunta é, na sua visão, existe diferença em termos de desafios regulatórios daquela farmácia de grande porte, já no modelo de franquias, para aquela farmácia do interior, né? Aquela farmácia de 80 metros quadrados, em termos de... digamos assim, em termos regulatórios mesmo, Claro. né? De abertura ou de manutenção. Eu diria o seguinte, o desafio é o mesmo. Uhum. Tá? Independente se eu sou uma farmácia de pequeno porte, com 5, 6 funcionários, ou sou uma farmácia com 500 funcionários, Uhum. a lógica precisa ser a mesma. Eu atendo, eu avio prescrições 1 a 1, de pacientes
através de um receituário e um profissional habilitado. Uhum. Então, em termos do sanitário, o que não pode, o que a gente observa, é uma farmácia independente do porte sair dessa lógica do individualizado e querer fazer em série. Quer ver uma discussão bacana? E essa discussão aqui, a gente poderia fazer um outro podcast só disso. Sim. Muitas vezes a farmácia fala assim, eu quero expor na minha loja a minha linha cosmética ou de medicamentos, lá na prateleira. Primeiro, e a minha percepção, achando que isso vai ser a salvação da lavoura do negócio. Não, não é. O buraco não é aí. Porque a gente já comentou que não é campeonato de faturar, é campeonato de bem administrar, de markups médios de 5 a 6, de ter custo na ponta do lápis. Mas por que eu falo isso? Todas as vezes que a gente fala assim, eu quero fazer em série, o legislador fala assim, bom, se você quer fazer em série, então a legislação é outra, você tem que cumprir a legislação da indústria. E às vezes o colega fala assim, não, eu quero continuar sendo farmácia de manipulação, mas não quero ter as obrigações de uma indústria farmacêutica. E isso não bate uma coisa com a outra. Tá? Eu não vejo, para deixar claro, eu não vejo nenhum risco sanitário de uma farmácia colocar alguns produtos na prateleira. Mas à luz da legislação, não deve. Óbvio, com exceções, enfim. Mas eu diria o seguinte, pessoal, qual é o posicionamento do nosso negócio? O posicionamento do nosso negócio é atender o 1 a 1. E o sonho de qualquer profissional de marketing qual é o posicionamento, onde nós vamos posicionar esse negócio para ele ser único no mercado. Toda vez que eu quero fazer coisas em série, eu estou abrindo concorrência com outro setor. Não, nós temos o DNA de fazer 1 a 1, nós temos o DNA de atender de uma maneira individualizada, de fazer lá o tripé, que a gente aprende isso na faculdade, o paciente, o farmacêutico e o prescritor. É esta a nossa competência, é esse o nosso posicionamento. E não me parece inteligente em busca de faturamento desenfreado, sem outros elementos, buscar fazer em série e sair desse posicionamento único. Então, não me parece inteligente. Eu sou de acordo. Eu acho que a farmácia ela tem que fazer o arroz com feijão bem feito, que é atender à saúde personalizada, individualizada de modo geral. Agora, a partir do momento que sua farmácia está rodando ali, está tendo uma demanda considerável de produtos individualizados, isso pode gerar novas oportunidades de negócio, que por exemplo, você lançar sua própria marca, que não necessariamente é manipulada dentro do seu laboratório, você vai terceirizar. Outra configuração. Exatamente isso. E eu acho que faz muito sentido o que você está falando, porque a estrutura de uma farmácia com manipulação, inclusive, eu visitei esse ano, ela teve até com a gente, a Simone e a Patrícia, da Formulativa. E aí, elas, incríveis, 30 anos de mercado, mega estrutura, e ela, Alana, jamais eu vou colocar um equipamento aqui, um equipamento, uma encapsuladora semiautomática, porque minha estrutura é de uma farmácia com manipulação, eu atendo fórmulas individualizadas, e nossa, isso realmente para mim fez muito sentido. Ela tinha tudo para produzir em massa, porque ela tem uma estrutura muito boa, mas ela se posiciona de forma, a farmácia dela fatura muito bem, uma farmácia super diferenciada, super bem reconhecida dentro da autoridade, dentre os médicos, e não necessariamente ela precisa produzir em escala para se tornar, para
aumentar faturamento, né? Eu coloquei ela como exemplo porque ela tem 30 anos de mercado. Eu achei sensacional esse posicionamento dela. Agora, nada que você possa desenvolver novos negócios. Sem sombra de dúvida. Você está falando do uso de tecnologia na farmácia. Eu acho que o nosso setor usa pouco tecnologia. E quando eu falo tecnologia, é uma envasadora, é uma encapsuladora semiautomática, eventualmente uma esteira, mas sem perder a essência deste posicionamento único. Sim. Nas devidas proporções, me passou isso agora, é a mesma coisa que eu ser um alfaiate e falar assim, agora eu quero vender roupa num grande magazine. Será que você vai ter competência para concorrer vou dar um exemplo aqui, de um chinês que produz uma blusa a cada 2 segundos, será que você vai ter competitividade para poder concorrer nesse mercado? Ao mesmo tempo, aquela blusa que você está imaginando colocar num grande magazine, se ela for feita sob medida, a sua margem provavelmente será muito maior. Então a gente volta no comecinho do nosso bate-papo, Alana. O mercado hoje, e acho que muitos consultores que tem hoje no mercado, talvez até por reflexo disso, enxergam apenas o campeonato de faturamento. E a gente tem casos de farmácias que passaram pela gestão descomplicada, entenderam tudo isso, diminuíram o faturamento, mas aumentou a lucratividade. Um passo para trás. Se reposicionou. Eu não diria nem um passo para trás, mas se reposiciona e entende que não é campeonato de faturamento, é campeonato de lucro, e tem uma lucratividade muito melhor. Só um ponto em relação à tecnologia. Eu sou totalmente a favor de usar a tecnologia, né? Quando ela entra para otimização de processos. Sem dúvida, é isso e aumentar a produtividade. Exato, e isso diminui custo, né? E isso vai refletir lá na última linha da planilha. Total, né? Então sim, eu sou a favor de usar muitas vezes, dependendo do caso, né? Mais uma envasadora de pós se encaixa, uma encapsuladora semiautomática, exatamente. Então, assim, muita coisa vai se aplicar, mas tecnologia para produzir em massa, aí descaracteriza, Exato, já entra com outro modelo de negócio. E fica um alerta para você que quer empreender muito. Eu recebo pessoas que, Alana, eu quero empreender, vou abrir uma farmácia com manipulação para vender fitoterápico. E aí eu falo, olha, tem a diferença, né? A farmácia com manipulação, você vai atender de forma individualizada. Então, de repente, você tem que repensar nesse modelo de negócio. Exatamente né? isso. Então, esse é um ponto muito importante. Para fechar, a conversa está muito boa, mas eu quero fazer mais duas perguntinhas que a gente não pode deixar de falar, mas está encerrando, infelizmente. Teremos que marcar em uma parte 2, espero, Vamos né? marcar. Quais as tendências futuras que você percebe que pode impactar nos próximos anos aí desse nosso mercado que há anos, né? Vocês vêm publicando o panorama e é perceptível que ele está sempre em ascensão, né? Primeiro, eu observo o seguinte, depois do aprendizado dos insumos de marca, e sem sombra de dúvida isso foi um avanço, mas o que a gente vê de tendência é o seguinte, as farmácias estão começando a entender que trabalhar com commodities dão margem muito melhores e atendem a necessidade da população. A Anfarmag está num projeto com o Ministério da Saúde, não sei se vocês sabem, o teste do pezinho da criança foi ampliado, e agora também faz o diagnóstico de toxoplasmose. E toxoplasmose é uma doença negligenciada pela indústria farmacêutica. Aliás, toda doença de país de terceiro mundo, a Big Pharma não tem interesse.
E essa população ela fica desassistida. Né? Uhum. E o Ministério da Saúde formou esse grupo de trabalho porque eles entendem que a farmácia de manipulação que deve atender né, esses casos de doenças negligenciadas e doenças raras. Então, a primeira tendência que eu verifico é a volta, o entendimento da volta dos commodities dentro do setor magistral. A gente vai numa grande feira de negócios, com dezenas de expositores. Quem está trazendo o IFA nova para o país? Pouquíssimas. Então, isso precisa ser atentado. A outra coisa que não é tendência, já é realidade, é trabalhar além da farmácia para o ser humano. Então, nós estamos falando da farmácia veterinária, nós estamos falando também de farmácias, eu já conheço um projeto de uma farmácia que ela é nichada em pediatria. Olha que interessante. Subnichado, né? Nós estamos fazendo um trabalho junto com a SBRAF, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Hospitalares. Houve um desmonte das farmácias de manipulação nos hospitais nas últimas décadas e tem necessidades dentro dos hospitais que somente o produto manipulado atende. Aliás, durante a pandemia, a farmácia de manipulação foi bastante procurada por instituições de saúde para atender aquele paciente que estava acamado, muitas vezes na UTI, e não conseguia deglutir um comprimido. E foi a farmácia de manipulação que foi lá, trabalhando com a linha de frente do hospital e muda a forma farmacêutica, faz uma associação diferente e facilita a administração de medicamentos. Mas eu diria que a maior tendência é essa que nós comentamos. O futuro, eu diria já presente, mas eu vou usar o futuro aqui para ficar bonito, tá, Alana? O futuro da saúde ele é individualizado e quem tem essa competência é a farmácia de manipulação. Ela só precisa entender que talvez uma farmácia com 3, 4, 5 funcionários, ela tenha dificuldade de estar nesse mercado, então ela precisa começar a pensar eventualmente fusão, de trabalhar dentro de um grupo, para ter minimamente musculatura para estar no mercado cada vez mais competitivo, mas essa é a grande tendência. Então, vamos surfar essa onda, Alana. Muito bom, uau! E por se tornar esse mercado de tantas oportunidades, estar dentro de uma tendência que na realidade é uma tendência que é um caminho sem volta na minha visão. Por isso que o neomodismo é tendência. Perfeito. Os farmacêuticos, eles têm muita oportunidade de crescimento nesse mercado, né? Fiasquete. E para finalizar, se você como farmacêutico, se você fosse desenvolver uma fórmula do sucesso para esse farmacêutico que quer crescer nesse mercado, quais ingredientes não poderiam deixar de ter nessa fórmula personalizada? Muito bom. Primeiro, se eu sou um farmacêutico, que eu seja um bom farmacêutico, tecnicamente falando. Hoje, infelizmente, isso não é uma exclusividade da área farmacêutica, a gente vem observando o mercado da educação como um todo. E deficiências na formação de vários profissionais não seria diferente na área da farmácia. Tem muita unisquina formando farmacêutico para o mercado. E para a farmácia de manipulação, o conhecimento que precisa ter dentro da farmácia de manipulação, isso não é suficiente. Então, primeira dica, pessoal, sejam bons farmacêuticos tecnicamente. Mas só isso não vai ser suficiente. Ele vai ter que desenvolver outras habilidades. Habilidades de relacionamento interpessoal, de liderança, conhecimentos mínimos de finanças, de contabilidade. Tem um monte de curso aí. Contabilidade para não contabilistas, não é isso? Administração para não administradores. Eu preciso ter esse conhecimento. E sair da bolha. Ir mamar em outras áreas.
É na área de filosofia, é na área de humanas, porque cada vez mais essas competências, essas habilidades serão necessárias para um colega que vem atuar na área farmacêutica. Uhum. E eu vou falar como empregador agora também, que somos, tá? Muitas vezes a gente tem dificuldade de contratar um farmacêutico recém-formado, porque a gente vê dificuldade de farmacêutico não sabendo fazer regra de 3, isso não é retórica, isso é real, e farmacêuticos também que não desenvolvem essas outras habilidades que eu estou chamando, entre aspas, de humanas. Então, eu diria que esse é o segredo para ter empregabilidade no setor. Muito bom. Uau, eu não te falei, gente, que esse podcast ia ser um grande marco para você? Então, você viu sobre mercado, você viu sobre oportunidades, você viu sobre tendências, você viu sobre números, você viu vários pontos essenciais para você, farmacêutico, desenvolver tua carreira aqui nesse mercado, para você, dono de farmácia, crescer cada vez mais, né? E, Fiasquete, só queria agradecer seu tempo dedicado, né? Informações muito relevantes para nós do setor, né? Queria agradecer também pela Anfarmag, o trabalho que vem desenvolvendo, né? Que está sendo, assim, realmente fundamental para o setor. E aí eu queria, né, que a gente finalizasse, se você puder explicar um pouco como essa farmácia pode se tornar um associado. Claro. Eu diria o seguinte, hoje, né, nós estamos falando de 8.700 farmácias, mais de 4.000 são sócias da Anfarmag. Por que elas são sócias da Anfarmag? Porque ela tem facilidades, além da representação institucional, política, porque qualquer entidade faz, a Anfarmag facilita a vida do colega que está na farmácia. A Anfarmag possibilita a redução de custos. Então, eu vou olhar até lá para a câmera, lá, Lana, se você não está na Anfarmag, a sua vida está mais difícil. Você opera com custos maiores, você não conta com uma equipe de farmacêuticos à disposição para suas dúvidas técnicas, regulatórias, e essa é a força do coletivo. Muito bom. Eu acredito na força do coletivo e caso vocês ainda não estão na Anfarmag ou não conheçam a Anfarmag, vai lá, anfarmag.org.br, lá no site. Deixar aqui o link na descrição. Exato, né? Procura a nossa equipe, conversem com quem é associado, venha para o movimento associativista da Anfarmag, porque a sua vida, ou como empresário, ou como colaborador na farmácia, fica muito mais fácil. Esse é o convite. Uau, muito bom! Então, obrigado. Não me convide outra vez que eu venho, hein? Tá bom? Vai ser um prazer. Quero aí 2025 com novos, espero que tenhamos aí números ainda mais promissores, né? E eu acredito muito na força da ajuda mútua, né? Da entrega de conteúdo. Esse é o nosso objetivo aqui nesse canal, entregar conteúdo de valor. Então, você que está nos assistindo, você faz parte disso. O crescimento do nosso canal deve muito a você, né? E às grandes autoridades, alunos, mentorados que vêm aqui participar dos nossos conteúdos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o dono da farmácia, para aquele teu colega farmacêutico que deseja empreender ou entrar nesse mercado magistral. A tua participação e contribuição é muito importante para nós. Então, te espero no nosso próximo episódio e até lá. Tchau, tchau!